A todos, saúde, boa tarde. Mais uma vez, nós estamos aqui, estamos a dar o avanço da última advertência que está acontecendo no planeta Terra sobre a grande e a última crise que está se desenrolando. Queridos, nós somos membros da Igreja do Movimento Adventista do Sétimo Dia e nós estamos aqui porque não fomos impulsionados pelo espírito humano, mas sim o espírito divino. Então, nós estamos para advertir os irmãos porque muito em breve vai acontecer algo muito tremendo. Então, nós assim levamos o pensamento dos irmãos na história bíblica, quando Deus chamou Abraão e o Senhor mudou o nome de Abraão para Abraão, mostrando assim que Abraão seria o pai de muitas nações por meio de seu filho Isaac. Isaac gerou Jacó, Jacó gerou 12 filhos e cada filho formou uma tribo e essas tribos, cada um formando, assim fez o Israel conforme a vontade de Deus e é o seu povo. Meus queridos irmãos, Israel, devido a muita rebeldia para com Deus, sofreu várias vezes, foram levados cativo. Mas nós queremos destacar algo muito importante, que é a profecia dada aos filhos de Jacó. Então, o Senhor inspirou o patriarca Jacó a abençoar os seus filhos com... isso em Gênesis nós encontramos o relato bíblico histórico. Em Gênesis 49, no versículo 1, Jacó chamou os seus filhos dizendo: venham e vos direi o que há de acontecer nos derradeiros dias. Isso significa uma profecia dada. Então assim, nós vamos destacar os dois principais filhos a qual receberam o título de leão, que é Judá. Judá, em Gênesis 49, no versículo 9, Jacó diz que Judá seria um leão e da presa subiste, disse Jacó, filho meu. Mostrando assim que na linhagem de Judá devia se levantar, Cristo devia se manifestar em carne para cumprir essa profecia, e Cristo morreria no terceiro dia ressuscitar conforme as Escrituras. Destacando, vemos que essa profecia já se cumpriu, mas temos mais a segunda profecia dada a Dan, que Dan seria um leão, segundo Deuteronômio capítulo 33, no versículo de ler 22. Dan é um leão que salta de Bazã, que significa que Cristo nos últimos dias devia se manifestar na linhagem de Dan. Cristo é um leão que salta de Bazã, então deve se manifestar na linhagem de Dan. Então, nós temos a profecia de Malaquias, Malaquias capítulo 3, que diz que antes da consumação dos séculos, Cristo enviaria o homem do seu concerto. E no capítulo 4, versículo 5, aí diz que eis que vos enviarei o Elias antes da consumação dos séculos. O Elias prometido é o homem, é Cristo incorporado em seu servo, num homem da linhagem de Dan, no primogênito da linhagem de Dan, Elias Jonás, que Deus levantou nesses últimos dias para assegurar o movimento adventista do sétimo dia fora dos templos. Queridos irmãos, então estamos dentro de uma profecia que, cumprindo o Apocalipse capítulo 10, as palavras proferidas pelos 7 trovões
Aí disse que João não devia escrever. João disse que eu queria escrever, mas o anjo me disse, não escreva João, mas que isto vai se cumprir no tocar da 7ª trombeta. Então, a irmã Deuseline Souza, essa sul-americana, ela recebeu o sonho da parte de Deus que Cristo vai incorporar em seu servo, em Elias Jonas. Assim, o irmão Elias recebeu o nome, o irmão Jonas recebeu o nome de Elias, porque Cristo, o Elias, estará incorporado nele para batalhar contra a besta e a sua imagem, para desmascarar a falsa liberdade religiosa. Queridos, neste tempo, então temos a profecia que as igrejas caíram porque se uniram com o papado. A Igreja Católica Romana, descrita no livro de Apocalipse capítulo 13 como a primeira besta, ela, segundo a profecia, perseguiu os santos por 42 meses. E nós vemos que não existe um poder senão a Igreja Católica Romana, que de 537 a 1798, no período de 1260 anos, perseguiu os santos do Senhor, matando-os e acusando-os de herege. Assim vemos a profecia cumprindo, que a primeira besta perseguia os santos por 42 meses. Mas Apocalipse capítulo 13, versículo 3, diz que vi que as suas chagas, que recebeu uma chaga mortal, e a sua chaga tinha sido curado. Então, no período que João vê, a chaga mortal tinha sido curado. Queridos, então, a Igreja Católica Romana, depois da perseguição de 538 a 1798, devia passar num período em que ela não devia perseguir, um período de 7 papas. Estes 7 papas nós começamos por citar a partir do Papa Pio XI, depois o Papa Pio XII, o Papa João XXIII, o Papa João Paulo I, o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI, o Papa Francisco. Se a memória não me falha, citei alguns desses papas, mas eles completam 7 papas, e que o Papa Francisco, ele é o 8º rei descrito em Apocalipse. A profecia diz que no 8º rei, a besta sobe do abismo, que significa que começa a terceira fase da governação da Igreja Católica. É dessa forma, queridos irmãos, que a Igreja Católica Romana, por meio do Papa Francisco, ela restaurou todo o seu poder e agora está pronta para governar por 15 dias. 15 dias que é por uma hora profética, e estes 15 dias, então, começando a partir da entrada do Francisco até o ano 2028, completando assim 15 anos de perseguição. Queridos, o ponto principal para nós é o selo de Deus e a marca da besta. Porque Apocalipse diz que no culminar da história deste mundo, então haverá uma batalha entre o sábado e o domingo. E nós sabemos que domingo é o dia instituído pela Igreja Católica Romana como sendo o selo e a marca da sua autoridade. O Papa mudou de sábado para domingo e assim defende que domingo é a sua marca e autoridade. Mas em contrapartida, nós temos em Ezequiel capítulo 20, versículo 12, que o Senhor diz que dei a eles, a todos, os meus sábados, para que sirvam de sinal entre mim e vós, para que todos saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Então aqui estamos, o homem em conflito com Deus, mostrando que o domingo é o dia para adorar, e Deus mostrando que o sábado é o seu ser. Então, não só isso, nós temos também
descrita as 7 pragas que serão derramadas para aqueles que irão receber a marca da besta. Isto já a partir do dia 1º de julho, conforme estão a publicitar os jornalistas, estão mostrando que a partir do dia 1º de julho começará então a obrigatoriedade da guarda do domingo. Isto é, a partir de julho, todas as empresas, todos os mercados irão fechar para obedecer ao Estado. E todo aquele que obedecer ao Estado estará recebendo a marca da besta, o selo do papado. Então, neste momento, não existe nenhuma igreja que está isento disso, porque Donald Trump, em 2 de junho de 2020, assinou o documento para promover a falsa liberdade religiosa. A liberdade religiosa que diz que ninguém pode falar contra a fé do outro. Não importa um feiticeiro, um quimbanguista, não importa alguém que adora os demônios. Todos são aceitos segundo essa falsa liberdade religiosa. Mas a Bíblia diz que nós temos um caminho, porque João, no capítulo 14, versículo 6, Cristo diz que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E a Bíblia diz que Jesus é o Senhor do sábado, não é Senhor do domingo. Então, queridos irmãos, aqueles que irão adorar no domingo, neste período, aqueles que estão permanecendo nos templos neste período, saibam que todos os líderes de todas as igrejas se uniram com o Papa e estão promovendo a falsa liberdade religiosa. Portanto, todo aquele que a partir de julho de 2025 assinar, ou seja, obedecer às leis do Estado, estará pronto para receber as 7 últimas pragas descritas no livro do Apocalipse e estará sendo tirado a sua parte do reino dos céus. Portanto, queridos irmãos, estamos vivendo a repetição do tempo de Noé. Nunca antes vivemos um tempo como este. Este é o período em que Deus vai fazer a sua aliança com os 144 mil e estes, por sua vez, vão chamar todos aqueles verdadeiros e sinceros que estão noutras igrejas que ainda nunca ouviram a mensagem do sábado, aqueles que foram enganados que o domingo é o dia para adorar. A partir de agora vão saber que a verdade está muito clara, que a guerra já está acesa. Os servos de Deus vão morrer porque eles se levantaram para advertir as pessoas sobre o domingo. Assim, a Igreja Católica vai insinuar o Estado para matar todos aqueles que irão abrir as suas bocas para dizer que o domingo é a marca da besta. Então a grande perseguição está acesa nesses últimos dias. Portanto, esteja atento aos eventos, prepare-se. Agora, só será considerado membro adventista do 7º dia aquele que reconhecer o 4º anjo, o movimento 4º anjo, que está sendo levado a cabo pelo Elias Jonas e a irmã Euselene Souza. Portanto, Deus levantou esses dois e lhes mostrou, por meio de sonhos, que a liderança adventista do 7º dia já foi rejeitada por Deus, porque eles recuaram na batalha, porque eles se entregaram ao papado, porque eles venderam os seus membros e assim estarão prontos para enganar os seus membros, dizendo que a marca da besta não é bem aquilo que nós esperamos, conforme eles estão a ensinar. E nós devemos amar os dominicanos, e nós devemos amar aqueles que guardam o domingo. Mas a verdade não é essa. A verdade é que o sábado está 100 vezes, mais de 10 vezes escritas na Bíblia. E o domingo não encontramos pelo menos 5 vezes na Bíblia escrita como sendo o dia de adoração. Por isso, queridos irmãos, nós estamos nos despedindo neste momento. Espero que fiquem com a paz do Senhor. Espero que Deus vos faça reconhecer a mensagem que Ele enviou de advertência. Assim como levantou Noé, Cristo vai levantar mais homens para dar a mesma mensagem nesses últimos dias de advertência ao mundo. Dizer que nós estamos já no período do decreto dominical, na sua fase educacional. E todos os membros de todas as igrejas têm departamento de liberdade religiosa para lhes dizer
para lhes ensinar que o domingo deve ser guardado. Portanto, você que está num templo adventista do sétimo dia, você que está em qualquer igreja, quer pentecostal, quer MEPA, quer qualquer igreja quimbanguista, em qualquer igreja, saiba que os teus líderes já te venderam, já entregaram o poder ao Papa. E o Papa vai governar durante 15 anos, de 2013 e agora mais, a perseguição vai ascender por 3 anos e meio, até a vinda do Senhor Jesus Cristo, começando em julho de 2025. Que Deus possa vos guardar e até a próxima. Amém e amém.